A gente continua falando de uma certa maneira de economia porque o Banco Central divulgou há pouco o Boletim Focus dessa semana. A projeção para a inflação de 2023 subiu para 6,04% e a do PIB avançou para 0,96%. A projeção para o IPCA de 2024 foi mantida em 4,18%. A gente recebe aqui nos estúdios nosso comentarista Alan Gani. Alan, bem-vindo, boa semana para você. Esses números indicam o quê? Ainda a inflação mais comportada ou não, o PIB um pouco mais alto ou não, mas 0,96 ainda é um PIBinho, né? Bom dia, Tiago. Com certeza, 0,96 ainda é um PIB bastante fraco, abaixo de 1%. E essa ligeira melhora se deu em função da melhora do cenário externo, muito mais do que das condições internas. Chama atenção uma nova alta na projeção de inflação. A despeito da desaceleração inflacionária corrente, trazida aí pelo último IPCA, as expectativas ainda não estão melhorando. Agora, falando sobre ainda, a viagem do presidente Lula, ele voltou a falar sobre a aproximação do Mercosul com a União Europeia. É possível que esse acordo pelo governo brasileiro seja fechado ainda nesse primeiro semestre. O que o governo diz? Isso é positivo para a economia? Não é? Porque a gente discute muito o Mercosul, que já é um bloco antigo, mas é um bloco que muitas vezes não há uma união entre todos os países e sim o comércio bilateral é o que continua forte, não é, Alan? Exatamente, Tiago. O acordo de livre comércio, qual que é a ideia? A ideia é reduzir ou eliminar tarifas alfandegárias, impostos de importação, barreiras protecionistas, subsídios entre países ou entre blocos. E para que isso? Para fomentar o comércio entre estes países. A ideia é que cada país ou cada bloco se especialize naquilo que ele tenha vantagens comparativas, vantagens competitivas, aquilo que ele é bom, aquilo que ele tem uma vocação. Um exemplo, o Brasil se especializaria, por exemplo, no agronegócio e exportaria para a Alemanha. A Alemanha, para ela, seria muito mais vantajoso comprar o agronegócio do Brasil do que produzir internamente. Por outro lado, o Brasil compraria produtos químicos da Alemanha. Seria muito mais vantajoso para o Brasil importar do que produzir internamente. Então isso, a evidência mostra, a própria teoria sobre comércio internacional mostra que isso acaba gerando aumento da renda, diminuição da pobreza, diminuição também do preço dos produtos. Então isso é excelente. Agora, para isso se efetivar, Tiago, você tocou num ponto importante. Tem que haver o quê? Uma padronização de regras entre países e blocos. E muitas vezes esses acordos não saem do papel porque as economias elas são tão diferentes, têm tantas regras diferentes que acaba sendo inviável. Por isso que o acordo bilateral acaba funcionando mais. Alan Gani, continuamos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Grande abraço, boa semana. Valeu.